Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu de novo, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir a minha voz, mas fato é que temos uma Bienal que vai acontecer agora, alguns pares de meses, tá? Para frente, e nós estamos aí nesse programa desde o nosso mês de novembro, que é intitulado aí o nosso Novembro Negro, Bienal Black, onde nós criamos aí séries de episódios com entrevistas curtinhas aí com artistas, ativistas, curadores, todo o pessoal que vai estar envolvido direto e indiretamente nessa terceira edição da Bienal, que está batendo na porta, e é logo aí, ó, 8 de março, a gente já está chegando na cidade maravilhosa e quente do Rio de Janeiro. Esses episódios, então, criados ali em novembro, eles têm um título, né? E também estão aí respaldados pela temática da edição da Bienal, que é Fluxos em Fluxo, Transitoriedade, Migração e Memória. E esse tema ele entra dentro do Conexões Culturais e Desafios Globais, que é essa troca que a gente tem aí com os artistas. Mediante um rol de perguntas, a gente busca saber um pouquinho mais do processo criativo desse artista. É claro que numa Bienal de Arte, né, é uma exposição coletiva, é uma mostra grande, a gente não consegue dar a devida demonstração, né, de todo o portfólio, de todo o currículo daquele artista. Mas esses episódios, né, eles vão estar linkados na ficha técnica do artista na exposição. Então, é uma maneira também, né, do público, de outro colega artista, poder conhecer sobre o vizinho do lado. Então, é uma forma bacana da gente se conhecer. Então, assim, esse episódio é o 15º, e a minha entrevistada de hoje é a Lila Deva. Então, nós vamos colocar ela em tela. Oi, Lila! Seja muito bem-vinda. Como é que você está? Seu microfone, para mim, está fechado. Agora sim. Tá me escutando? Tô, coisa boa. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui com vocês, estar participando da Bienal Black. Lila, eu vou começar com a pergunta que eu faço para todos os artistas, já é uma pergunta bem trivial mesmo, tá? Quem é a Lila Deva e como é que é a sua prática artística, né? Para você contar um pouquinho como é que você circula nesse movimento artístico aí. Bom, essa pergunta é bem profunda, né? Ela é complexa. Sobre quem eu sou, eu acho que tem diferentes caminhos para responder ela. Pode ser um caminho mais filosófico e auto-investigativo mesmo, ou só posso passar informações sobre minha vida, sobre minha trajetória, e a partir dessas informações é possível constatar algumas coisas sobre mim, né? E acho que essa é uma melhor opção, até porque eu não saberia responder filosoficamente quem eu sou, nem sei se um dia vou saber. Mas eu sou uma mulher preta, né? Evidentemente. Nordestina, eu nasci em Recife, fui criada no interior da Bahia, sou interiorana também. Sou artista visual, já transitei por algumas outras linguagens da arte, né? Já fui artista circense, já gostei muito de música e pensei em levar a música para a vida, mas percebi que não era um caminho. Hoje eu sou artista visual.
Enfim, acho que essas são algumas informações. Agora, sobre minha prática artística, eu sou artista da pintura, principalmente da pintura, pintura com instalação. Então, no meu trabalho, eu costumo trazer alguns elementos para além da pintura tradicional, né? Que é a pintura em tinta acrílica, tinta óleo também. Eu majoritariamente faço pintura em grande proporção, então são grandes formatos, né? E trago, enfim, instalação de elementos, de miçanga, de búzios, de elementos que trazem alguma simbologia dessa ancestralidade diaspórica. E a partir desse trabalho, na pintura, eu investigo os sonhos, né? Investigo o onirismo e tento trazer isso para essas imagens que eu produzo. Então, né, falando sobre essa pesquisa que você traz no seu trabalho sobre os sonhos, né? Não sei se entra também os arquétipos desses sonhos, né? Como é que eles se traduzem, né, na narrativa do seu trabalho? Né? A pergunta, no caso, seria: né, essa pesquisa sua atual, ela é uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida através de uma narrativa ou é um projeto novo, né? E qual é o impacto, né, que você busca dar, né, nas pessoas em relação às tuas obras, né? A essa pesquisa em específico aí do onirismo, né? Uhum. É uma pesquisa, eu não sei se é antiga, né? Porque eu tenho feito isso há aproximadamente uns 5 anos, então eu acredito que seja muito recente, na verdade, há menos de 5 anos, acredito que talvez 4 anos, que eu comecei a fazer realmente esse processo de transpor as imagens do sonho para as pinturas. E com certeza ela envolve questões arquetípicas, símbolos arquetípicos, porque o sonho traz muito isso, né? Quando você vai transpor essa imagem ou esse acontecimento, né? Porque transpor um acontecimento que é complexo e que envolve muitas coisas que são influências do cotidiano ou questões do passado, traumas, tantas coisas que a gente pode abarcar dentro de um sonho. Então, traduzir isso para uma imagem acaba necessitando, né? Acaba fazendo com que a gente necessite da utilização dos símbolos, dos arquétipos para conseguir comunicar algo. Então, eu tenho trabalhado nisso, assim, tentado desenvolver, entendendo quais são os meus melhores caminhos e possibilidades para conseguir fazer essa transposição dos sonhos para as imagens. E acabo também incluindo outras coisas, né, que atravessam esse processo de produção, que muda também no caminho. Você começa a construir uma imagem, no meio do caminho ela te indica que o caminho não é aquele, e talvez seja outro. Então, envolve também sentimentos, né, emoções e questões do cotidiano que atravessam a construção dessas imagens. E você perguntou sobre como eu acredito que essa imagem chegue nas outras pessoas, né? Nesse trabalho chegue nas outras pessoas. Bom, eu acho que é uma resposta que eu tenho assim, dentro de mim, como verdade, né? Porque eu acredito que o artista ele produz muito mais por uma necessidade pessoal, uma necessidade de comunicação ou uma necessidade de elucubração sobre suas próprias questões interiores do que com um intuito, sabe? Com um intuito. Porque acho que quando você coloca um intuito para a arte, não que tenha um certo ou que tenha um errado, né? Mas eu acredito que a lógica de propor algo, né? De intencionar algo em um trabalho artístico, algo que é direcionado a outra pessoa, acaba entrando em uma lógica de produto, talvez, que eu não sei se eu me encaixo muito. Então, o meu processo criativo vem muito mais das minhas particularidades, da minha necessidade de comunicação, do que um pensamento de como isso vai chegar, né? Acabo não pensando em como isso vai chegar no outro.
mas ao mesmo tempo a arte necessita do outro, né? Assim, como o ser humano, né, gente? Nós somos seres coletivos, então o trabalho não existe se não tiver um outro que vai ver, que vai absorver aquilo. E a imagem, a pintura, ela sempre vai propor caminhos. Então eu imagino que quando uma pessoa vai se deparar com a minha produção, talvez essa produção faça com que ela encontre caminhos dentro de si. Caminhos que são compatíveis com o que ela compreende, com os símbolos que ela conhece, né? Então, algumas pessoas olham para o meu trabalho e veem uma coisa, outras pessoas olham para o meu trabalho e veem outra, algumas pessoas acham que é orixá, outras pessoas não reconhecem a simbologia do orixá e não vai achar que é orixá, mas outras pessoas vão achar que sim. Acaba esbarrando muito nas particularidades, né, de quem vai observar. Acho que é isso. Perfeito. Agora sim, um passarinho me contou que você vem de uma família já de pessoas artistas, né? Mãe, pais, irmãos. Mas antes de você me responder essa primeira pergunta, eu já vou fazer a seguinte, que é: você é do curso das artes visuais, né? As artes plásticas. Então, a sua experiência acadêmica em artes plásticas, ela desempenha aí esse papel específico na sua prática artística. Você traz elementos sobre a natureza, sobre o ancestral, sobre o feminino também, né? Sobre essa prática mais do onirismo. Eu gostaria de saber, a academia, ela te influenciou nessa área da pesquisa ou teve alguma resistência ou foi mais um ímpeto da sua parte? Porque a gente sabe hoje que nem todas as academias que a gente tem aqui no nosso país, sejam elas públicas ou privadas, a gente consegue, às vezes, colocar, né, dentro da academia para ter um tutor ou um mentor, né, um orientador, com um determinado assunto, né, que a gente quer tratar. Então, mais ou menos isso. Sim, eu venho de grupos, né, assim, de meios sociais que estão muito envolvidos com a arte, tanto no lugar onde eu cresci, como dentro da minha família também, assim, né, o meu pai, ele é artesão e também musicista, toca pandeiro, toca zabumba, toca violão. A minha mãe é artesã, faz crochê, assim, faz peças lindíssimas e elaboradíssimas no crochê, assim, que realmente são obras de arte. Meus irmãos mais novos também vão para esse lado artístico. E, enfim, assim, né, é uma coisa muito forte mesmo na minha vida e fez com que eu estivesse aqui agora, assim, né? E realmente ter todas essas influências, nunca tive nada se movendo na minha vida em outra direção, senão a direção da arte. E sobre essa relação com a academia, com a pesquisa, eu acho muito difícil, assim, né? É muito difícil, principalmente quando a gente fala de pessoas negras e tem essa proposta de produção e de pesquisa que envolve, de alguma forma, fundamentos mesmo, né? Fundamentos da ancestralidade, ou questões que são muito, muito pessoais, às vezes, da trajetória, trabalhos que a gente não costuma, ainda não está acostumado a ver dentro desse meio, né? Dentro desse meio acadêmico que é um tanto enrijecido. Mas é isso, né? Eu fiz bacharel, né? Eu sou bacharel em artes e agora eu faço mestrado em artes visuais. Dentro do mestrado, tem sido um desafio para mim, viu? Tem sido um desafio para mim de encontrar um equilíbrio dentro dessas linguagens, né? Um caminho do meio, assim, um meio termo, para conseguir me encaixar dentro da academia. Então acaba que eu não recebo tanta influência assim da academia, eu pelo menos tento não me influenciar. Eu acho que é muito mais isso, assim, tentar não me influenciar, porque a academia ela é um espaço, né? Um espaço construído
pela ocidentalidade, um espaço hegemônico que cumpre um papel social, que é um papel desse macrosistema, que é de colonização. Então, a academia continua colonizando, né? A função dela é essa, a função dela é gerir esse sistema, é funcionar dentro dessa grande máquina, né, que é o capital. Então, acaba sendo realmente um desafio para mim, com esse corpo e com minha proposta artística, que é uma proposta que acaba indo um tanto longe, assim, né, de coisas que são designadas como ideal, enfim, eu não entendo, por exemplo, muito de técnica, né, eu não me prendo tanto ao realismo ou a um figurativo mais fiel a uma certa realidade, entende? Uma pintura com muitas técnicas, que é uma coisa distante, né, dessas padronizações, digamos assim, acadêmicas. E aí eu chego nesse espaço, assim, com uma outra proposta, não só eu, como diversas outras pessoas também, né, que estão nessa mesma missão de não se deixar mais colonizar, de não deixar com que a academia colonize nossos conhecimentos, né? E também de tentar não se encaixar nesses padrões de conhecimento. Acho que eu respondi sua pergunta, eu respondi? Respondeu. Eu acabo me perdendo no meio da resposta. Não, eu gosto, porque aí você começa a se expandir mais. Só para fazer um parênteses em relação à questão da academia, faz pouquíssimo tempo, né, que o vestibular da USP e aí outras universidades federais foram, né, no mesmo caminho de incluir na literatura obrigatória, né, essas escritoras como a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, a própria Djamila, que já tem um espaço bem consolidado, né, mas como mulheres negras e detentoras também de uma outra realidade, de um outro regramento fora desse sistema colonial que a academia ainda reproduz, né? Então é importante, sim, E às vezes é muito difícil a gente achar os nossos pares, né, dentro da academia, né? Sim, e não é nem por uma ausência dessas referências, né? A gente tem essas referências muito presentes, mas quando a gente vai para essa questão burocrática, disciplinar, do que a academia mesmo está valorizando enquanto conhecimentos válidos, você percebe que não são pessoas que a gente gostaria de estudar. Então, como criar esses diálogos, né? Como encontrar essas brechas de eu conseguir relacionar um escritor, um filósofo europeu com uma escritora diaspórica, sabe? Tá falando sobre diáspora, sobre decolonialidade, enfim. Bom, você então disse que é de uma família, né, de artistas, e eu acredito que seja, né, por parte da sua mãe que vem esse dom que você tem, né, e aí você vai falar um pouquinho sobre essa mistura de pintura com assemblagem que você traz aí nos teus trabalhos, né, que é bem forte. Pois é, eu sinto isso, assim, que o meu trabalho ele tem características que também são bastante artesanais, assim, né, que trabalham com esse ritual do tempo mesmo, né, da miçanga, por exemplo, que você vai ficar horas e horas tecendo aquele fio e colocando as miçangas no fio para depois trazer isso para a pintura, né? Então tem esse trabalho que envolve a criatividade, que em parte tem a criatividade, mas uma outra parte dessa produção é muito artesanal e da repetição. Envolve muito a repetição de um mesmo gesto, de uma mesma coisa, né? Que vem do artesanato, assim, né? Realmente da minha mãe faz crochê, meu pai também que faz adornos, assim, né? Meu pai trabalha com metal. E pequena, eu ficava com meu pai, assim, me colocava sempre para fazer colar. Falava, faz aí os colares. Ele me dava R$1 por cada colar que eu fazia. Né? Ficava meio que nesse papel, assim, de auxiliar desde pequena, né? Já me envolvendo mesmo com essas linguagens. O de crochê também, aprendi a fazer crochê criança com minha mãe. Em dado momento também consegui trazer esse aprendizado, né? Esse aprendizado para dentro do meu trabalho, com a pintura. Eu coloquei crochê, por exemplo, nas pinturas. Já coloquei metais também, assim, né? Que
realmente é uma referência dessa, dessa ancestralidade que eu tenho, né? Desses meus mais velhos. E nada mais justo também, porque se você está falando, né, de alguns trabalhos, né, a linha do seu trabalho que é sobre os sonhos, sobre os arquétipos, existem muita simbologia, né, por trás disso e que você pode tangibilizar com esses materiais, né, que aí se torna uma referência aí simbólica, né, para quem faz uma leitura. Bom, existe N leitura, né, N leituras, né, mas vai ter sempre aquela pessoa que vai fazer a leitura mais fiel daquilo que você quis, né, apresentar. Sem dar muito spoiler, eu queria que você falasse brevemente a nossa última pergunta, né, sobre o que você está trazendo para essa edição, então, da Bienal. Certo. Bom, as duas obras que vão estar presentes na exposição da Bienal Black são obras que dentro desse padrão que eu costumo produzir, né, de obras grandes e com uma mistura de elementos. Uma dessas obras chama Oferenda aos Seres Abissais do Fundo Oceânico, que é uma obra que traz uma relação com questões planetárias, questões ecológicas que a gente tem vivido, principalmente nesse momento geológico, né, com mais intensidade. E aí, durante a produção dessa obra, eu penso menos em sonhos, mais em questões realmente de exploração dos recursos minerais no fundo do oceano, né? Então, trago essa relação de exploração do fundo do oceano para retirada de minérios que são usados para construir carros, baterias de carros recarregáveis. E essa exploração gera a morte de diversos seres que existem no fundo do oceano, né? Que existem há milhares de anos, assim, né? Realmente são seres abissais, assim, que existem há 6.000 metros de profundidade, que estão ali desde a origem, desde muito antes da origem da humanidade, que eles são destruídos por conta desse processo de mineração. E ainda por conta de uma proposta ecológica de construção de carros que são recarregáveis, ou seja, vão diminuir a quantidade de emissão de gases carbônicos, mas, enfim, né? Durante o processo de produção dessa obra, eu reflito sobre isso, reflito também sobre a exploração dos corpos pretos, né? Que são corpos também que originaram a humanidade, né? E trago essa relação dentro da imagem, principalmente do pensamento. Então, essa é uma das obras. E a outra obra já é uma obra realmente mais que vem dos sonhos mesmo, assim, né? Que vem desse lugar onírico, que vem de uma visão que eu recebi através do mar, assim, né? Fazia muito tempo que eu não ia no mar. E aí eu entrei no mar e comecei a boiar. E aí comecei a tentar ultrapassar essa sensação de medo, assim, de vulnerabilidade que você sente quando você está boiando. E aí, quando eu consegui me entregar mesmo desse ato de boiar, eu visualizei essa imagem, assim, né? Numa espécie não diria de tempo, porque acho que acaba sendo muito profundo, assim, né? Mas de um lugar entre, né? Esse espaço entre estar ali na realidade e sobre as águas, e ao mesmo tempo de estar em um espaço da própria mente, né? E aí eu vejo essa imagem e pinto ela. E ela vai estar presente na exposição da Bienal Black. Bom, então as duas obras, elas fazem conexão direta com a nossa história, né? A nossa história afroatlântica, assim, que exatamente tem o nosso oceano como pano de fundo, né? Então, acho que consciente ou inconscientemente você já está trazendo essa outra relação também, que não deixa de estar apegada ao tema, que é o fluxo, né? Esse fluxo transatlântico que a gente tem na nossa história dentro dos teus trabalhos. Sim, com certeza. Com certeza, eu trago muito esses diálogos com assuntos diaspóricos mesmo, assim, né? E o quanto o oceano é esse elemento que representa muito todo esse acontecimento
que a gente passou enquanto uma população, né? E que é um elemento que marca até hoje, está muito presente até hoje. Enfim, em poucas palavras, mas realmente é uma questão muito profunda, né? O quanto o oceano representa muito para a população da diáspora. É isso aí. Bom, ficou comigo aqui nesses pouco mais de 25 minutos, fechando quase 26, a Lila Deva. É uma das artistas também que vai participar conosco nessa terceira edição da Bienal. Já deu todo o briefing aí, né, da sua pesquisa, do seu trabalho. Não sei se vai ser tão fácil assim identificar a obra dela no meio de, né, de todas as outras, mas ela já está trazendo boas referências aí dessa narrativa que ela faz. Né? Então, muito bacana te conhecer, Lila, e espero te ver pessoalmente, obviamente, né, no Rio de Janeiro. E muito obrigada por essa fala afetuosa aí. É um prazer e com certeza a gente vai se encontrar lá. Que bom, fico bem feliz. Então, até a próxima, querida. Tchau, tchau, até logo. Tchau. É isso aí, gente. Muita gente bem interessante passando por aqui. Eu já disse em alguns episódios, mas vou reforçar, né? Esses episódios eles são todos gravados e vão ao ar sempre às quartas e aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Né? A gente transmite pelo formato do nosso canal do YouTube, mas também pelas plataformas aí de streaming. A principal que a gente usa é o Spotify, mas vocês podem sintonizar em outras 10. Lila Deva, então, é o nosso episódio número 15, né? Tá aí quase dando boas-vindas para Feliz Ano Novo, né? Daqui a pouquinho já estamos no ano que vem, então eu desejo a todos, a todas e a todos um ano com muita saúde, seja de branco, de amarelo, de vermelho, qualquer cor, a gente se apega muito nas cores no final do ano, né? Mas com um ano assim com muita saúde para nós, para os nossos familiares. Um ano com muitas coisas boas, assim, materialmente, mas também essas coisas, assim, em relação... bom, a gente que é artista, que é da área criativa, o que a gente almeja mesmo é ter mais espaço, mais oportunidade, mais acesso aí para continuar mostrando a nossa arte, o nosso trabalho, né? Então, eu estou ansiosa para receber nosso próximo convidado, a nossa próxima entrevista, no nosso próximo episódio. Então, a todas, todos e todos, meu muito obrigada.